Hoje nós vamos conversar sobre quais são os cuidados especiais que o profissional deve estar atento quando vai realizar uma limpeza de pele na gestante, tá? Paciente gestante. Olá, boa noite. Seja bem-vinda. Então, hoje esse vai ser o nosso tema, que foi, né, escolhido através de uma enquete no meu canal não, no meu grupo do WhatsApp, é um grupo de estudos, tá? Então eu vou comentar aqui para vocês, nós vamos lembrar um pouquinho sobre o que é esse procedimento, quais são as etapas da limpeza de pele. Somente conhecendo isso que eu posso então, né, a partir desse conhecimento, dessas informações, determinar aquilo que não deve ser feito na gestante ou que deve ser substituído, quais são estes cuidados, tá? E só lembrando que nós estamos falando sobre a limpeza de pele, que a limpeza de pele não é exatamente um tratamento, ela faz parte de um plano de tratamento, né? É um protocolo que pode ser realizado na paciente gestante, mas eu preciso realmente de alguns cuidados, tá? Mas só para lembrar essa questão de que não é um tratamento. Então eu posso ter a paciente gestante que faça somente limpezas de pele periódicas, né? Isso vai depender do biotipo da produção de sebo dessa pele, dessa oleosidade que ela produz, e aí eu vou ter uma frequência, né, maior ou menor de sessões, né, intervalos menores ou maiores entre uma limpeza de pele e outra. Mas eu posso ter também aquela paciente gestante que precisa de um tratamento, precisa de uma hidratação, tem interesse em rejuvenescer a pele, tem tendência a hipercromias, né, o melasma principalmente, né, que são as manchas escuras. Às vezes ela tem um histórico familiar, um fototipo mais alto, tem medo, né, de desenvolver essas manchas, ou às vezes ela já tem um histórico pessoal de uma gestação anterior, que as manchas, né, apresentaram, né, se manifestaram, e ela conseguiu depois, né, manter um pouco mais sob controle, e aí com a nova gestação ela tem receio, né, de que essa mancha escureça novamente. Então são outras situações. Hoje nós vamos comentar somente sobre a limpeza de pele, ok? Então, essa introdução aqui mais pra gente, né, aguardar os participantes. Agora, né, essa semaninha aqui entre Natal e Ano Novo mais complicada, né, mas nós não poderíamos deixar de fazer, de, né, cumprir aqui esse nosso compromisso, tá, com relação a esse conteúdo, tá? Então, nós vamos iniciar falando sobre o passo a passo da limpeza de pele, tá? Então, a limpeza de pele profissional, né, que nós falamos, sempre que eu falo em limpeza de pele, é uma limpeza de pele profissional, tá? Porque às vezes, principalmente os pacientes, né, os nossos clientes e alguns profissionais que às vezes, né, estão iniciando na área, confundem, né, um simples procedimento de skincare, onde o paciente vai realizar em casa, tá? E ele vai higienizar essa pele, pode tonificar, pode esfoliar, pode utilizar uma máscara, finalizar com um sérum e aplicar um filtro solar, tá? Mas isso é uma rotina de skincare, não é uma limpeza de pele. Por mais que eu tenha o passo da higienização, que nós chamamos, onde ele usa um sabonete, uma emulsão de limpeza, um gel de limpeza, mas não é limpeza de pele, tá? Limpeza de pele é profissional, é realizado em consultório, uma clínica, por um profissional, né, habilitado, e é um procedimento mais demorado, que vai levar, né, 1h30, 1h40, onde eu vou utilizar recursos específicos de eletroterapia, fototerapia, posso utilizar cosméticos, recursos manuais, e tenho como o foco principal remover lesões, tá? Então é a fase, né, uma etapa do protocolo que nós chamamos de extrações. Então o protocolo profissional, ele não acontece sem extrações, tá? Nós não fazemos limpeza de pele sem extrações. Então eu tenho aquela pele que necessita de mais extrações, aquela que necessita de menos, tá? Mas nós sempre vamos encontrar uma outra lesão que eu preciso remover na limpeza de pele, tá? Então a limpeza de pele,
Ela é um procedimento que nós podemos dividir em tudo que vem antes das extrações, com o objetivo principal de promover emoliência, tá? Dessas lesões que eu quero remover, já vou lembrar quais são elas. E no pós-extrações eu tenho o objetivo de promover uma antisepsia para controlar a proliferação de micro-organismos, tá? E acalmar essa pele, descongestionar essa pele, tá? Porque durante esse processo, essa pele, ela pode ficar, é normal, caso ela fique um pouco congestionada, né? Então, avermelhada, às vezes até com um leve edema em algumas áreas, né? Que é um pequeno inchaço. Então, isso é normal e eu tenho recursos para acalmar essa pele. Então, o ponto principal da limpeza de pele profissional é justamente esse passo, né, dentro dessa sequência, desse protocolo que nós chamamos desse passo a passo, é esse momento das extrações. Quais são as lesões que nós podemos remover durante a limpeza de pele, tá? Nós temos 3 tipos de lesões, tá? Que são os comedões, as pústulas e milho, tá? Então, os comedões, o que são, se lembram? São um acúmulo, tá? Eles se originam a partir de um acúmulo de sebo, tá? Nessa estrutura que nós chamamos de folículo pilosebáceo, juntamente com células mortas da epiderme, tá? É o que as pessoas conhecem, né, vulgarmente por cravo. Então, esse comedão, ele pode ser aberto, que é aquele pontinho preto, tá? Ou pode ser fechado, que é uma pápula, é uma elevação na pele, não inflamatória, tá? Não tem vermelhidão, não tem presença de pus, não é dolorida, né? Não é sensível, mas ele é tamponado, ele é fechado, então ele não se oxida, ele não fica pretinho, não fica escurecido. Mas os dois são, né, caracterizados por esse acúmulo de sebo, produto das glândulas sebáceas, e células mortas. Então, o que está aberto escurece, tá em contato com o ar, ele se oxida, tá? Então, é o comedão aberto, é o pretinho, tá? O escuro. E eu tenho o comedão fechado que está tamponado, ele apresenta o que nós chamamos de uma hiperqueratinização. Então, é um aumento da espessura da camada córnea, tá? A camada de células mortas queratinizada ali. Então, estes 2 tipos de comedões nós devemos remover, tá? Ou extrair na limpeza de pele, tá? Outro que eu comentei é o milium, tá? O milium, ele é um acúmulo de queratina, tá? Então, a queratina é uma proteína, né, produzida pela nossa pele, pelas nossas células chamadas queratinócitos, que são a grande população de células da epiderme, que é a camada mais superficial. Então, eu tenho queratinócitos vivos, desde a camada basal, que estão trabalhando, tá? Nessa sua função de produzir essa proteína, a queratina, e tenho as células que são os queratinócitos mortos na superfície, que já são células que têm no seu interior somente queratina. Então, esse comedão fechado, ele apresenta esse espessamento dessa camada córnea, ou, né, camada de células mortas, camada queratinizada. Então, ele não entra em contato com o meio externo, por isso ele não escurece, tá? No caso, os comedões, né, ao acúmulo de sebo. E o milium, perdão, eu acabei voltando um pouquinho, o milium, ele é esse acúmulo de queratina e ele também apresenta um tamponamento, tá? Ele não fica totalmente exposto. É uma lesão normalmente mais esbranquiçada ou mais amarelada, tá? E mais endurecida. Essa é a principal diferença do comedão fechado, que às vezes confundem muito, né? Até aqui na minha explicação eu acabei voltando um pouquinho. Então, os profissionais, na hora de identificar as lesões no exame clínico, acabam se confundindo, tá? Com o milium e o comedão fechado, tá? Mas o comedão fechado, ele é uma lesão que eu não observo um orifício, tá? Visível, mas quando eu faço uma compressão, ele tende a sair. Às vezes eu tenho mais dificuldade, menos, depende de todo um processo de emoliência, né? Mas o milium, ele não tem esse orifício, então eu preciso utilizar um instrumento, né? Uma agulha, para abrir a passagem e para remover essa queratina. E quando eu removo essa substância, no caso do comedão
Então, fechado, como ele é sebo, ele é uma substância macia, tá? Ele é como se fosse uma massa. E já o conteúdo do milho, a queratina, ele é endurecido, tá? Então, é uma bolinha realmente bem dura, tá? Quando eu tenho eu chamo de milho. Quando eu tenho um conjunto com vários, nós chamamos de milha, tá? Então, também tem a técnica correta e posso, né, devo retirar na limpeza de pele. E aí, tenho também as pústulas. As pústulas, na verdade, né, eu falei retirar, remover, não se encaixa bem o termo extrair, porque na verdade é uma lesão líquida. A pústula é a famosa espinha. Então, eu tenho na superfície da lesão um acúmulo de pus, por isso ela é amarelada. E ali eu tenho uma pelezinha muito fina, que eu utilizo normalmente um instrumento para abrir passagem para esse pus, para não deixar uma cicatriz, né, para cuidar um pouco mais nesse momento. Então, esse conteúdo líquido deve ser retirado, e nós utilizamos normalmente o termo drenagem, tá? Então, esse líquido, né, por ser uma lesão líquida, uma coleção de líquido ali dentro, eu preciso drenar, eu preciso retirar esse pus, porque ele está repleto de bactérias, né, e eu preciso, com essa remoção, eu vou favorecer o processo de cicatrização dessa pele. Porém, esta lesão, né, estas pústulas, elas são inflamatórias, tá? Então, para que eu tenha inflamação, eu preciso ter, além de produção aumentada de sebo, além de produção aumentada de queratina, né, como é o caso dos comedões e do milho, tá? Eu tenho um processo inflamatório. Então, normalmente, essa pústula, ela é uma lesão que faz parte de um quadro clínico de uma determinada patologia, como acne, tá? É bem comum, e rosácea também, em alguns estágios, pode apresentar, tá? Então, se o paciente vem, ele tem comedões abertos e fechados, eu vou extrair. Se ele tem se ele tem milha, né, uma quantidade maior, eu vou extrair. E se ele tem pústulas, eu vou drenar essas pústulas. Mas é muito importante que eu busque, né, saber qual é a causa, tá? Então, dentro de uma avaliação mais detalhada, qual é a disfunção que esse paciente está apresentando, porque ele tem uma inflamação na pele, tá? Então, quando eu tenho excesso de número, assim, uma quantidade maior de comedões, é porque eu tenho peles mais oleosas, tá? Então, esse é o motivo. Eu tenho peles mais oleosas, então são peles que produzem uma quantidade maior de sebo, por isso ele se acumula, né, dando origem aos comedões. Então, eu preciso cuidar dessa questão. No caso de milho, já é mais uma predisposição mesmo, né? É uma predisposição familiar, ela é mais comum na área dos olhos, tá? Então, já não tem muito, não tem, assim, muitos recursos para reduzir a incidência, mas temos também. E a questão da presença de pústulas, caracterizando um processo inflamatório, eu preciso saber, né, identificar qual é a causa ou quais são as causas, qual é esse quadro clínico que o paciente está apresentando para poder tratar, tá? Então, esse é o ponto principal da limpeza de pele, tá? Então, por isso que, né, eu digo que não tem limpeza de pele sem extrações. Por mais que o paciente não tenha uma pele muito oleosa, um ou outro comedão ele tem. Às vezes, uma pele mais seca tem mais tendência à milha. Então, né, uma outra lesão nós vamos retirar, mesmo que seja pouco. Se você avalia que não tem, né, necessidade de muito tempo de extrações, porque tem poucos comedões, você inclui uma hidratação, porque normalmente essa pele vai ser mais seca, tá? Porque as peles mais oleosas, né, peles mistas, elas vão apresentar comedões, tá? Então, esse é o ponto principal da limpeza de pele. E aí nós temos um passo a passo, uma sequência, tá? Onde eu preciso conhecer, eu preciso saber qual é essa sequência da limpeza de pele, e aí eu vou analisando uma a uma para identificar se eu posso fazer na gestante, se eu posso utilizar o produto que nós utilizamos com mais frequência, ou eu preciso substituir, ou até se eu preciso retirar esse passo da sequência ali do meu protocolo, tá? Então, qual é a sequência, né, de uma limpeza de pele profissional? Eu começo, normalmente, higienizando essa pele, tá? Esse é o primeiro passo, que é realmente limpar. Eu vou utilizar um sabonete ou um gel de limpeza, tá? E para remover oleosidade, para remover contactantes ambientais, poluentes.
Já se o meu paciente tiver com muita maquiagem, tá? Com bastante pigmento nos olhos e nos lábios, é interessante que eu faça antes da higienização uma demaquilação, com um demaquilante específico, tá? E retiro toda essa maquiagem e depois eu venho para a higienização da face, que eu posso já estender para pescoço e colo, tá? Então, eu aplico esse produto e que normalmente nós utilizamos géis ou emulsões de limpeza para peles mistas e secas e utilizamos sabonetes para peles mais oleosas, tá? Dentre esses sabonetes, para alguns tipos de peles, nós podemos utilizar um sabonete que é um sabonete com efeito pré-peeling, porque ele já contém um tipo de ácido, tá? Um alfa-hidroxiácido, que é um ácido suave, que vai promover essa pré-descompactação das células mortas, ou seja, ele vai facilitar a esfoliação, que é um dos passos subsequentes, tá? Mas, no caso da gestante, tá? Por mais que é somente um sabonete, que esse ácido não vai ficar muito tempo na pele, que normalmente esse sabonete, ele tem ácidos que não têm a capacidade de chegar na corrente sanguínea e trazer algum tipo de prejuízo para o bebê, não tem. Mas o que acontece na pele da gestante, tá? É uma condição natural de que toda gestante apresente, por alterações hormonais, um aumento na produção de uma outra proteína, que é a melanina, tá? A melanina é uma proteína, que é um pigmento sintetizado pelos melanócitos, que determina a coloração, né, da nossa pele, dos olhos, dos cabelos, e ela é o nosso fotoprotetor natural. Então, quanto mais melanina eu tenho, melhor a minha proteção contra a radiação ultravioleta, contra a luz solar, tá? Porém, também maior tendência ao surgimento de manchas, tá? Então, as gestantes, né? Então, digamos que essa gestante que veio para o atendimento, ela tem um fototipo mais alto, ela tem uma produção maior de melanina. E que, naturalmente, por conta do fototipo dela, então peles mais morenas, já tem essa produção mais aumentada do que as peles brancas. Durante a gestação, ela vai estar mais aumentada ainda. E o melanócito, ele é uma célula muito reativa, muito sensível, tá? Então, qualquer tipo de irritação, o início de um processo inflamatório, uma sensibilização, uma reação alérgica, uma abrasão excessiva, uma desidratação pode estimular mais ainda. E aí, cada vez que eu vou aumentando essa tendência, eu vou aumentando essa produção de melanina, eu vou aumentando a tendência do surgimento de manchas escuras, principalmente o melasma, que é, né, uma hipercromia que tem uma incidência muito alta durante a gestação, tá? A maioria dos casos acontecem na gestação, não somente na gestação, mas a maioria dos casos, né? Então, qualquer processo que venha a sensibilizar essa pele pode favorecer o surgimento ou, né, pode agravar uma mancha pré-existente. Então, eu preciso ter o máximo de cuidado com relação aos princípios ativos que eu vou utilizar, com relação a abrasões, atritos que eu vou realizar nessa pele, tá? Então, eu já descarto um cuidado, tá? Que eu costumo ter, que eu oriento para os meus alunos, é descartar os sabonetes com alfa-hidroxiácidos, que são esses sabonetes pré-peelings, que normalmente tem, né, na sua composição ali o ácido glicólico ou o ácido mandélico, tá? Então, optar por sabonetes com extratos vegetais, sabonetes suavizantes, géis de limpeza. Se for uma pele mais seca, né, de seca, a mista, né, com poucas áreas de oleosidade, posso até utilizar uma emulsão, que é como um leite de limpeza, tá? Mas principalmente os géis e os sabonetes com extratos vegetais, sabonetes suavizantes, tá? Então, posso utilizar com algas marinhas, com aloe vera, tá? Com vários princípios ativos que são mais calmantes, mais suavizantes da pele, camomila, arnica, tília, tá? Então, priorizar esse tipo de sabonete. Então, esse é o primeiro cuidado, tá? Depois disso, nós vamos para a esfoliação. Então, a esfoliação é quando eu realizo algum tipo de abrasão, tá? Seja física, química ou mecânica, com o objetivo de remover algumas camadas de células mortas, tá? Então, na limpeza de pele, eu já realizo naturalmente para todos os pacientes, né?
é um procedimento mais conservador. Então, não vou utilizar um ácido muito forte que depois vai descamar. Não vou realizar um peeling de diamantes com uma ponteira muito abrasiva, tá? Porque eu estou incluindo dentro de um procedimento que é a limpeza de pele, que eu tenho uma sequência mais extensa, que eu tenho outros produtos, né? O próprio momento das extrações, que já posso sensibilizar essa pele. Então, se eu começar agredindo muito, sensibilizando no início, né? Eu estou ali no meu segundo passo ainda, que é a esfoliação, isso pode até inviabilizar a sequência da minha limpeza de pele, tá? Então, isso normalmente para a paciente gestante, com essa questão, né, do processo de a síntese de melanina aumentada, e ainda se a minha gestante tem fototipo a partir de 3, 4, 5 e 6, mais cuidado eu tenho que ter e realizar então essas esfoliações de forma mais conservadora possível, mais suave possível, tá? Então, a minha sugestão é de se utilizar peelings enzimáticos, tá? Então, os peelings enzimáticos ou, né, esfoliantes enzimáticos, eu não aplico promovendo nenhum tipo de atrito sobre a pele. Eu não são ácidos que têm pHs baixos e que então podem sensibilizar e irritar essa pele, tá? São cosméticos que contêm enzimas queratolíticas, né? Enzimas que amolecem a queratina e favorecem a remoção. Então, eu posso até utilizar, se eu encontrar, né, que nós temos, né, essas opções no mercado, dentre as várias marcas, né, de cosméticos profissionais, um produto que associa enzimas com micropartículas, que já caracteriza o esfoliante físico. Então, o esfoliante físico suave com enzimas. Eu vou aplicar sobre a pele, tá? Aguardo o tempo de ação para a ação dessas enzimas e depois eu massageio levemente para que essas micropartículas venham arrastando e removendo essas células, né, que já foram, onde a queratina já foi amolecida, tá? Então, é um tipo de esfoliação bem suave, bem cuidadosa, tá? Bem conservadora. No momento dessa massagem, não devo promover muito atrito, tá? Então, sobre essa pele. Então, para isso, para que eu diminua o atrito, eu tenho que colocar uma quantidade um pouquinho maior de produto, ou eu posso umedecer essa pele com uma solução tônica calmante, ou com um soro fisiológico, tá? Para que eu tenha um deslizamento maior e uma abrasão menor. Tudo com esse objetivo de não sensibilizar essa pele, tá? Depois nós vamos para o terceiro passo, que é a tonificação. A tonificação, ela vem com o objetivo principal de complementar esse passo, tá? Esses dois passos, né? De remover células mortas, de remover sujidades, resíduos de maquiagem, poluentes, então, ela vem mais com esse objetivo. Durante muito tempo, né, até hoje, alguns profissionais comentam essa questão da normalização do pH da pele, tá? E isso nós sabemos hoje que ele já não é, assim, realmente capaz de promover essa normalização do pH. Tá? Mas ele complementa esses passos iniciais, ele ajuda a remover, né, possíveis resíduos que tenha ficado do esfoliante, do sabonete, e aí eu finalizo essa parte de, né, uma limpeza da pele em termos de oleosidade, em termos de células mortas e de resíduos, né, de substâncias que possam, né, estar ali, tá? E aí, depois disso, eu vou para o processo de emoliência. Então, essa solução tônica também eu tenho soluções tônicas que são adstringentes, que é aquelas para as peles mais oleosas, tenho as calmantes, suavizantes, hidratantes, sempre aquele que tem uma tendência menor de irritação. Uma outra opção é utilizar águas termais, águas dermatológicas, tá? Porém, são cosméticos que têm um valor mais alto e que não tem a necessidade, tá? Então, pode ser uma solução tônica calmante, suavizante, hidratante. Quando eu entro em processos para emoliência, é onde é o mais importante para facilitar as extrações. Nós sabemos que essa própria esfoliação já auxilia, tá? Eu já promovo uma emoliência. O que é essa emoliência? É amolecer as lesões que eu vou remover. Lembrando das características, né, dessas lesões,
Pústula não precisa amolecer, porque é líquida. Então, se eu tenho pústula, inclusive, eu preciso ter bastante cuidado no momento dessa esfoliação, dessa massagem, com uma substância, né, abrasiva, esfoliante, para não romper essas pústulas, espalhar esse material purulento, tá? Então, tem que ser realmente muito delicado, muito suave. Então não precisa emoliência, porque eu vou abrir passagem para esse pus e vou drenar o conteúdo líquido. Milho, como, né, milho ou milha, eu tenho essa dificuldade porque ele não tem um orifício, porque ele é mais endurecido, também nós vamos utilizar um instrumento para isso. Mas o que nós temos normalmente mais dificuldade, que eu preciso que seja, né, amolecido, é o comedão, são os comedões, tanto abertos quanto fechados, tá? Então, para isso, dentro desse processo de emoliência, eu posso utilizar um cosmético, tá? Que contém uma certa substância que ajuda nesse amolecimento e também utilizar uma fonte de calor, tá? Então, o que é mais utilizado pela maioria dos profissionais em termos de cosmético, tá? Seria uma solução ou um creme, tá? Ou às vezes tem os profissionais que utilizam os dois, com um princípio ativo chamado trietanolamina, tá? Esse princípio ativo, a trietanolamina, ela é contraindicada para a gestante. Ela é uma substância bastante alcalina, eleva muito o pH da pele e ela não é indicada para a paciente gestante. Então, nós temos que optar por outros emolientes que nós encontramos também no mercado, não é difícil, que apresentam ativos que são hidratantes, como glicerina, pantenol, óleo de cravo, né, um emoliente, que são opções de emoliente que não são a trietanolamina, tá? E aí, para complementar o efeito desse cosmético, que nós utilizamos essa fonte de calor, que na maioria das vezes é um vaporizador com ozônio, tá? Então, esse vapor, que é um vapor de água, associado ao ozônio, também favorece a emoliência. O vapor de água favorece a emoliência, tá? O ozônio não tem nenhuma influência na emoliência. E um outro recurso que eu posso utilizar, caso eu tenha uma paciente gestante com muitos comedões, às vezes aquela paciente que faz muito tempo que não faz limpeza de pele, ou às vezes nunca fez a limpeza de pele, eu vou ter mais dificuldade. Quanto mais tempo esses comedões ficam, mais desidratados, mais ressecados, mais profundos e mais difíceis de retirar, com maior chance de ferir a pele. Se eu provoco um ferimento na pele de uma paciente que está com a síntese de melanina aumentada e ela já tem um fototipo mais alto, muito provavelmente ela vai desenvolver o que nós chamamos de HPI, que é uma hipercromia pós-inflamatória, tá? Então, eu preciso muito dessa emoliência para que eu tenha mais facilidade, para que eu não machuque essa pele. A gente não pode machucar, ferir nunca, tá? Mas aqui existe esse risco a mais. Então, eu preciso bastante dessa emoliência. E um outro recurso que pode ser utilizado é uma massagem, tá? Uma massagem com fricções, com deslizamentos, com um creme de massagem sobre essa área antes de colocar o produto, né, que é a solução emoliente, e depois também colocar sobre essa solução o vaporizador com ozônio. Tá? Então, seriam aí 3 processos, por isso que eu chamo, né, de processos para emoliência. Eu posso utilizar uma massagem, nesse caso da paciente gestante, não é para todos os pacientes, para todos os tipos de pele que eu posso utilizar. Preciso avaliar o biotipo, tá? Aí eu associo com um cosmético, tá? Emoliente um ou mais, posso utilizar o creme e ainda colocar as compressas, né, de algodão ou a máscarazinha de TNT com a solução emoliente sem trieta, e colocar o vaporizador de ozônio por um tempo, né, de 10 a 15 minutos. Então, estes processos que vão, né, esses recursos que vão auxiliar nessa emoliência. E depois eu venho para as extrações. Então, no momento das extrações, o cuidado também é esse, tá? De forma bem delicada, suave. Se apesar de todo o cuidado que você teve, você encontra ali um ou outro comedão que está difícil, tá, de retirar, deixa. É melhor deixar em um outro momento, quando ela vier em uma outra limpeza de pele, aí você tenta novamente, tá? Pra não ferir essa pele, e porque ela, no momento, ela pode até te dizer, não, eu quero que tire tudo, pode tirar, doutora, não tem problema, eu não sinto dor, eu sou muito forte, mas no dia que essa mancha se manifestar, ela vai lembrar da limpeza de pele e ela não vai ficar satisfeita, não vai ficar contente com você, tá? Então, é muito importante que o profissional tenha essa firmeza, essa segurança
na sua postura, né, na sua conduta de não, eu não trabalho dessa forma, eu não vou retirar tudo que eu estou com dificuldade, correndo o risco de ferir a pele e trazer ali uma consequência, tá? Então, as extrações também com bastante cuidado. Eu não sou a favor de se utilizar cureta, sucção, então eu sempre opto pela extração manual, tá? Ela acaba que é mais confortável para o paciente, você tem que ter a técnica, claro, senão às vezes você acaba machucando e não consegue retirar, mas ela é mais confortável, ela agride menos a pele e como tendência menor de HPI, tá? Então, esse cuidado que eu preciso no momento das extrações. Terminei as extrações, aí agora eu já entro naquela fase que é o pós-extrações, que lembram quais eram os objetivos que eu comentei? Antisepsia e efeito calmante, descongestionante dessa pele, tá? Então, o que seria promover essa antisepsia? Utilizar um recurso que vai neutralizar ou vai eliminar as bactérias que estão presentes ali na superfície da pele para minimizar o risco de futuras infecções, tá? Então, futuras proliferações dessas bactérias e o surgimento de pústulas, que são as lesões com pus, tá? Então, para isso, tá, o recurso que nós temos que é altamente eficaz, tá? Cientificamente comprovado, é o alta frequência, tá? O alta frequência, ele é um recurso da eletroterapia, onde ele utiliza uma descarga elétrica, tá? Para produzir um faiscamento que consequentemente vai produzir ozônio. E aí nós sabemos que o ozônio é bactericida, bacteriostático, fungicida. Então, quando eu aplico esse recurso, esse dispositivo na superfície da pele, ele produz o ozônio entre o eletrodo e a pele do meu paciente, e esse ozônio vai ter esse efeito. Então, ele neutralizando, eliminando, tá, alguns tipos de bactérias, eu vou diminuir a chance do surgimento de pústulas no dia seguinte ou 2 dias depois, tá? Mas o que acontece, tá, com a gestante? Nós temos aí, né, uma contraindicação para correntes elétricas, para irradiações, tá? Então, são as famílias, né, dos recursos da eletroterapia, fototermoterapia. Então, a corrente elétrica é realmente contraindicada, porque a corrente elétrica, ela é um circuito fechado entre um polo positivo e um polo negativo, tá? E eu tenho, então, essa passagem pelo organismo do meu paciente, então pode afetar o bebê, tá? No caso do alta frequência, não é corrente elétrica, ele é uma descarga elétrica, eu tenho um único polo e a aplicação é superficial, tá? Então, quando eu olho para o recurso, não existe uma contraindicação, não vai jamais afetar o feto pela presença de uma corrente elétrica e tudo mais. Mas o que acontece? Esse faiscamento sobre a pele, ele promove um barulhinho, que as pessoas normalmente associam a um choque. Essa gestante, né, ela se ela já tem um receio, um medo, né, com relação a choques elétricos, né, e ainda nós sabemos que a gestação é um momento de mais sensibilidade, e ela ficar com medo, e esse emocional pode trazer algum tipo de prejuízo, ou às vezes até ela passar por uma outra situação, né, digamos que ela fez ali a limpeza com você, e aí ela sai do seu consultório, e, né, a gente não deseja isso pra ninguém, claro, mas acontece, às vezes um assalto, ou às vezes um acidente de trânsito, que não seja nada grave, mas que ela assusta, que ela passa aquele estresse e venha trazer algum tipo de prejuízo. Ela pode relacionar aquele recurso que você fez. Não foi aquele choque que a profissional tal, né, aplicou no dia que eu fui fazer a limpeza de pele. Então, por mais que não existe essa contraindicação, porque não é um recurso que vai afetar o bebê, mas nós não utilizamos, tá? Então, é um outro cuidado importante essa questão de não aplicar alta frequência para antisepsia na paciente gestante.
Poxa, mas então como que eu faço? Nós temos cosméticos, tá? A maioria das marcas trazem cosméticos que são adstringentes e antissépticos, tá? Então, por exemplo, própolis. O própolis é um princípio ativo que ele é também bactericida, anti-inflamatório. Então, eu posso utilizar esse cosmético. Não tem a mesma eficácia do alta frequência, mas é uma questão de custo-benefício. É mais viável que eu faça com essa substância, tá? Com esse cosmético e não utilizar o alta frequência, né, a descarga elétrica. Mas e se mesmo assim no dia seguinte surge uma pústula ou duas pústulas? Primeiro, eu oriento o meu paciente a aplicar um secativo, tá? Pode ser uma loçãozinha secativa, um bastão secativo. Existe uma tendência maior de acontecer em pacientes que têm peles mais oleosas, que já têm uma predisposição à acne. Então, provavelmente, ele já tenha um produto, né, com essas propriedades em casa. Caso ele não tenha, tá? Você oriente para que ele volte no consultório e você faça a drenagem dessa pústula com a técnica correta, tá? E novamente, o ideal seria aplicar alta frequência, mas não vamos aplicar, tá? Um outro recurso que é utilizado com propriedades, outros dois recursos que têm propriedades bactericidas, né? São a microcorrente, só que aí é corrente elétrica, realmente fecha o circuito, não pode ser utilizado, e o LED azul, tá? Então, o LED azul também é um recurso de fototerapia que pode ser utilizado. O que acontece é que às vezes, né, nem todo profissional tem, já é um equipamento, né, mais caro, né, mas se você tiver, pode ser utilizado, tá? Não tem uma contraindicação. Então, eu preciso, né, encontrar recursos para promover essa antisepsia. Se for o cosmético, que não vai ser tão eficaz quanto o recurso, né, da descarga elétrica, da corrente ou da fototerapia, mas ainda assim é mais interessante, tá? Concluir essa parte de antissepsia, que então é minimizar o risco de proliferação de micro-organismos, controlar estes micro-organismos, essas bactérias, né, e fungos. Eu venho para o processo calmante. Então, pós-extrações, antissepsia e calmante, né, descongestionante. Então, o que nós utilizamos com mais frequência para promover esse descongestionamento da pele são máscaras calmantes, descongestionantes, e que ela inicialmente é sempre a minha prioridade na limpeza de pele. Eu sempre penso, qual vai ser a máscara que eu vou utilizar no pós-extrações? Máscara calmante. Mas eu posso avaliar essa pele, eu devo, na verdade, avaliar essa pele, como que ela está se apresentando nesse pós-extrações. Então, se ela estiver se apresentando tranquila, né? Não apresentou nenhum edema, não está avermelhada, o paciente não teve referências, né, de ardência, de pinicação na pele, de calor, como se fosse, né, uma sensação de uma queimação leve, não fez nenhum relato, você não vê nenhuma alteração, tá? Com relação à vascularização, então você pode aproveitar o momento para aplicar um outro tipo de máscara, uma máscara hidratante, uma máscara revitalizante, as máscaras que as nossas pacientes adoram, né? Máscara de ouro, máscara de safira, máscara de chocolate, né? Posso utilizar outros recursos. Eu sempre priorizo a questão de que esse cosmético contenha princípios ativos realmente eficazes, né? Então, princípios ativos que vão trazer um benefício para essa pele, que seja, né, de uma marca realmente confiável, que eu sei que aquele princípio está presente ali, em uma concentração adequada, em um veículo adequado, e se eu conseguir associar essa questão do que elas gostam, né, com os princípios ativos, é o ideal, tá? Mas se a pele ficou avermelhada, né, edemaciada, a máscara calmante é o mais indicado, tá? E aí essa máscara calmante, normalmente, como ela já tem essa proposta de efeito de dessensibilizante, anti-irritante, ela não vai apresentar ácidos, né, queratolíticos na sua fórmula, ela não vai apresentar um veículo alcoólico que resseque a pele, ela não vai apresentar nada que tenha essa tendência a irritar a pele, tá? Sempre pode acontecer.
tá? De uma máscara calmante irritar uma pele? Pode acontecer. Às vezes a pessoa tem alguma sensibilização, ou às vezes até um quadro alérgico a algum componente daquela fórmula. Pode ser o princípio ativo, pode ser um veículo, pode ser um pigmento, tá? Um conservante. Então, pode acontecer. Mas quando eu trabalho com marcas de cosméticos que são idôneas, que já estão no mercado há muito tempo, com boas avaliações, todas são hipoalergênicas. Então, a tendência de desenvolver uma reação alérgica, uma sensibilização é bem pequena, tá? Mas lembrando que a gestante, por estar em um momento, né, de mais sensível, ela pode apresentar, tá? E se ela apresenta algum tipo de reação que não é esperada para uma máscara calmante, que seria a sensação de calor, de ardência, de pinicação, eu costumo proceder e orientar para que ela tente, se for suportável, e se você estiver observando, né, que a pele está ok. Então, outro detalhe desse cosmético é que seja uma máscara em gel, transparente, você consegue ter uma certa, né, visibilidade. Se ela consegue ficar 5 minutos. Em muitos casos, após esses 5 minutos, essas sensações, esse desconforto passa. E aí ela consegue ficar o tempo total, que seria de 15 a 20 minutos, dependendo do quanto essa pele ficou congestionada, tá? Não tem necessidade de deixar mais do que isso. Então, o mínimo seria 10 minutos, o máximo seria 20 minutos, tá? Então, eu costumo deixar de 15 a 20. Então, se a pele, né, ficou congestionada, esse é o tempo. E aí, se ela passou esses 5 minutos, caso tenha alguma dessas reações, ok. Se passou 5 minutos e o desconforto permanece ou está aumentando, né, o que é pior, você deve remover imediatamente. De preferência até em água corrente. Peça para ela levantar, vai até uma pia, que é importante que você tenha, né, ali no seu espaço, e ela vai lavar esse rosto com água corrente. E o que você pode colocar depois? Tenha sempre um soro fisiológico gelado. Ah, mas eu tenho uma água termal tal. Pode ter alguma substância, né? Tem uma chance muito maior de ter alguma substância que sensibilize mais, porque ela já está previamente sensibilizada, do que um soro fisiológico, tá? Então, mas eu tenho um tônico que é calmante muito bom. Eu prefiro o soro fisiológico. Mas e se eu fizer um chá? Você não vai fazer um chá ali na hora, ainda gelado, para aplicar. Então, esse chá foi feito quando, né? Então, assim, o soro fisiológico já deixa lá em uma geladeirinha, e aí ele geladinho, ele vai fazer vasoconstrição, ele vai diminuir essa sensação de calor, vai diminuir a vermelhidão, todo o desconforto, e tem uma chance muito pequena de sensibilizar mais, tá? Só isso. Terminei essa parte, né, de promover esse efeito calmante. Aí eu vou para a finalização, tá? Então, existe um princípio ativo que é muito utilizado no geral, tá? Tanto no skincare quanto nos procedimentos profissionais, que é a vitamina C. Tá? Então, a vitamina C, ela é um princípio ativo antioxidante. Então, ela é interessante para todas as peles. Para uma pele que tem tendência à mancha, para uma pele que tem tendência, né, ao envelhecimento, por ser uma pele mais seca, uma pele de uma pessoa que se expõe mais ao sol, tendência ao fotoenvelhecimento, peles já mais envelhecidas, tá? Então, é um princípio ativo, qualquer princípio ativo antioxidante, né? Então, além da vitamina C, o resveratrol, o ácido ferúlico. Eu falo da vitamina C porque é aquele que nós sempre temos, né? Eu utilizo em vários outros procedimentos, e ele não é contraindicado para gestante. Então, eu posso finalizar com um sérum, tá? Que é um veículo que se adapta a todos os biotipos, não deixa residual oleoso, não incomoda, né, esse paciente. E eu aplico esse sérum que pode conter a vitamina C, o resveratrol, o ácido ferúlico, que é um ácido antioxidante, não é queratolítico, um ácido hialurônico, que é um hidratante, tá? E aí esse produto eu aplico e deixo na pele, eu não vou remover. E aí depois, por último, né, eu vou para a fotoproteção, tá? Então, um filtro solar, é interessante que
você tenha um filtro solar com FPS em torno de 40, 50, porque encaixa para todos os fototipos, que tenha um veículo, normalmente uma loção fluida, encaixa para todos os biotipos, não vai deixar a pele oleosa, muito oleosa, e nem vai deixar a pele seca, muito seca, né? Sem tonalizante, aquele ali para você finalizar no seu consultório. Mas se, né, no caso, a paciente gestante, ela já tem tendência ao melasma, ou às vezes ela tem esse histórico de alergias. Às vezes, nesse caso, o mais interessante é que utilize o dela, tá? Então, você pode sempre pedir para a paciente levar o filtro solar dela, até para você ver, para você orientar, né? Para você adequar o skincare, ou para você orientar, caso ela não tenha, né, nenhum cuidado. E você pode perguntar isso para ela no final, se depois, né, durante a sua sessão, você viu que é uma pessoa, né, uma paciente que tem mais tendência a essas sensibilizações, reações alérgicas. Essa tendência ao melasma, o interessante é que você use um filtro solar com tonalizante, mas ali para os seus atendimentos, se você tiver uma linha que você trabalha que tem um tonalizante universal, como algumas linhas têm, aquele que você aplica e ele se adapta com todos os fototipos, ótimo, tá? Pode ser utilizado. Só tem que observar se ele não deixa residual oleoso para peles mais oleosas. Mas normalmente você não vai ter uma cor de cada para cada fototipo, então você acaba tendo aquele branquinho sem tonalizante, mas o dela, ela deve, é interessante que ela use com tonalizante. Então você pode perguntar para ela, prefere que eu finalize com o seu filtro solar ou eu posso utilizar o que eu tenho aqui, tá? E você tem que saber explicar para ela por que você tá falando isso, né? Caso ela pergunte, mas por quê? Por que vai usar o meu? Por que, né, não usaria o meu, né? Por que não usaria o seu, né? Então, você saber explicar tudo isso para ela. E aí, então, encerramos o procedimento de limpeza de pele, tá? Então, aquilo que eu falei para vocês é um procedimento extenso, tá? Ele tem uma duração de 1h30, 1h40. Tem, às vezes, pacientes que apresentam uma grande quantidade de comedões que, se você ficar ali trabalhando, você passa de 2h30. Tem pouco tempo, uma ex-aluna comentou comigo que ficava em torno de 2h30 uma limpeza de pele. Eu não recomendo, né? Não foi minha aluna de limpeza de pele, né? Foi de outras técnicas. Eu não recomendo, porque você perde emoliência e aí aumenta o risco de lesão nessa pele. O emoliente já perdeu o efeito e você tá ali, né, comprimindo. Aumenta o desconforto do paciente. É desconfortável a questão da postura, de ficar muito tempo naquela mesma posição, né? Além da questão de ser inviável para a sua agenda, tá? Ser inviável para o seu retorno financeiro. Então, é tudo inviável você ficar muito tempo. Então, 1h30 até 1h40 está ok. Se o paciente tem muito mesmo, ou é porque ele nunca fez limpeza de pele, ou ele não faz respeitando os intervalos adequados para o biotipo dele, para a quantidade de sebo que ele produz, então a quantidade de comedões que ele vai acumular, tá? Então isso é muito mais responsabilidade do paciente do que do profissional. Tá? Então, aí você vai orientá-lo, olha, da próxima vez você venha daqui 1 mês, você venha daqui 40 dias, não fica muito tempo sem fazer, porque é isso que acontece, acumula muito, eles ficam mais difíceis, e aí eu não vou conseguir tirar, ou eu vou te machucar, a sua pele vai manchar, né? Então, toda essa orientação. Então, o tempo de emoliência é em torno de 20 minutos, tá? E aí, né, eu sempre digo, com um reforço ali, associando um creme emoliente, né? Ou reaplicando uma compressinha com a solução mesmo em uma área específica, mais no nariz, uma areazinha que teve ali um comedão mais difícil, você estende até 30 minutos de extrações. Tá? E aí todo o restante do processo que vai chegar em 1h30, 1h40, tá? Então esse é o passo a passo de uma limpeza de pele profissional. Tem protocolos, né? Igual, por exemplo, no meu curso de raciocínio clínico, que o aluno ganha 5 cursos gravados, um desses cursos é limpeza de pele, e é limpeza de pele 5P, onde tem 5 protocolos diferentes. Então tem protocolo mais voltado, uma sugestão, né, de passo a passo para uma pele mais acneica, que eu associo um ácido suave, tem para uma pele com mancha, para uma pele envelhecida, para uma pele desidratada, mas no geral esse é o passo a passo de toda a limpeza de pele profissional, tá? E aí,
quando eu passo, né, vou analisando cada um deles, eu vou identificando aquilo que eu não devo utilizar com a gestante. Então, estes são os cuidados na limpeza de pele. E faz parte também do nosso trabalho orientar o skincare, porque nesse skincare também ela pode estar fazendo esfoliações muito agressivas, ela pode estar utilizando um sabonete com ácido, ela pode estar utilizando um sérum finalizador com um princípio ativo que é contraindicado na gestação, tá? Então é importante também que você faça essa orientação. Eu até acho bem legal você pedir para que ela leve, ou ela te mande fotos antes dos produtos, ou que ela leve no dia desse atendimento para você avaliar e readequar esse skincare, tá? Ensinando também para ela como usa, porque às vezes pra gente que é profissional parece que é muito fácil, que é muito simples, que é muito óbvio. É claro que eu utilizo um sabonete assim, mas é claro que eu aplico um esfoliante de tal forma. Mas para as pessoas que não são da área, isso não é tão simples assim, tá? Então também ensinar como utilizar cada produto, em que momento que ela vai utilizar. Então, essa orientação do skincare por escrito, né, escrito à mão ou digitado, impresso, a sequência de uso, os horários e como utilizar, tá? E quais produtos, claro, né, que ela vai utilizar, que você pode optar por uma marca, né, ou por um manipulado também, caso você tenha conhecimento, né, sobre a elaboração de fórmulas, tá?